Então, iniciar a gravação. Vou botar aqui o ponto aqui. E aí, vou botar aqui para gravar. Bom, bom pessoal, tudo bem? Nós estamos novamente aqui depois de 2 semanas para mais uma apresentação do Talking, VJ. Acho que vocês já sabem o que é o Talking, mas você quer falar? O Talking, é sério. A que a gente está fazendo, né? A gente ainda está engatinhando, né? A gente volta nesse processo depois da pandemia, né? Mas está ficando legal, a gente está colocado depois tudo no YouTube, então quem quiser ver, quem quiser mandar para alguém, etc. Sigam o canal do Talking. Siga o canal do Talking no YouTube, sigam o canal do Talking, você está vendo no canal, então por favor, sigam. Sigam no Instagram. Aqui no sininho, ó. Então, a gente manda um caderno para vocês, né? Aí você assina um caderno, quem quiser receber a hora de SC. E também podem colocar, se quiserem, sugestões, né, de pessoas que vocês quiserem apresentar. Podem colocar no caderno e a gente vai eventualmente criar um form no Google para as pessoas colocarem as vontades delas. Qualquer sugestão pode mandar também. Qualquer sugestão manda também. Manda no WhatsApp, manda no Telegram, no Twitter, tu coloquinho, WhatsApp, nossa. E a gente vai aprender. Então, hoje, pode falar. Já me outra coisa pra falar. Perfeito. E aí, legal. Vamos lá, presente. O nosso presente hoje é o Arthur, estamos referências em Deus. Ele acabou de se formar, muito forte. Hoje vai apresentar as habilidades baseadas em jogos. Desenvolvimento do jogo, primeiro, máximo. Então, muito obrigado por ter passado por convite. Fala de tua. Eu que agradeço, gente. Primeiramente, boa tarde, né? Bem, como já explicado, eu sou o Arthur, eu vou fazer essa bibliografia, né, de aprendizagem baseada em jogos. O meu orientador foi o professor Fábio Sporting, né? Eu tenho trabalhado recentemente, né, com esse tema. Estou começando aqui porque eu basicamente dividi essa apresentação em algumas partes. Né? Então, a gente apresentou esse formulário, eu falei um pouco sobre o acesso à tecnologia do Brasil e a escolha dos jogos digitais como forma de trabalho e por que eu escolhi esse tema. Tá? Essa é basicamente essa introduçãozinha da apresentação. Né? Eu fiz um formulário com 158 participantes. 158 participantes, né, e foi totalmente distribuído. Ou seja, eu basicamente selecionei aleatoriamente. Eu mandei para todo mundo que eu conhecia, divulguei em vários lugares e as pessoas foram respondendo, né? Tipo, falando o que elas achavam sobre, por exemplo, quais eram as dificuldades que elas tiveram sobre física no ensino médio, ensino superior, se elas gostavam de jogar jogos eletrônicos e tudo mais. E uma dessas perguntas, né, foi essa. E as pessoas são muito favoráveis. Tipo, foram 76% das pessoas falando que sim, e só 23% das pessoas falando que não. Isso de avalou esse resultado aqui, ó, a pesquisa aqui do Brasil de 2022. Foi uma pesquisa muito ampla que essa que eu fiz. E ela teve um resultado muito próximo, ela deu tamanho de erro, pela pesquisa, tipo, eu tomei isso numa base para poder falar, tipo, ok, essa pesquisa inicial foi bem feita, então vamos poder seguir em cima dela. E aí vem a nossa parte principal, né, que é a dificuldade da física. Muitas pessoas, ou seja, 35,4% das participantes falaram que elas tiveram dificuldades com física 1. E assim, nós podemos perceber isso mais ou menos pela média, né, das notas dos alunos na física 1, as pessoas realmente têm muita dificuldade, seja no ensino médio, seja na faculdade, porque física 1 geralmente é uma introdução daquele tema. Né? É a primeira matéria, por exemplo, do bacharel em física, junto com cálculo 1, física 1. Então, assim, é uma ruptura muito grande entre os conhecimentos que você tem no ensino fundamental e ensino médio e os conhecimentos que você vai ter no ensino superior. E a mesma coisa acontece no ensino médio. Então, você tem aquela introdução, né, da física 1 no ensino médio, é uma ruptura muito grande. Os alunos costumam apresentar muita dificuldade por se tratar de um tema diferente, um tema novo, você tem que interpretar mais coisas de matemática dentro da física. E bem, além de todo esse tema, é uma coisa de noção cotidiana. É muito fácil você elencar coisas que estão no nosso dia a dia dentro da física 1. São muitas coisas.
O nosso movimento básico já é algo que está dentro desse plano. Então, foi um tema muito simples de ser escolhido. Né? Nós também temos outros resultados, né? Por exemplo, Física 3, também foi um tema muito, quando tinha muita dificuldade, Física 2, e a Física 4 foi bem mais, bem menos, na verdade. E aí nós dividimos Física 1 mecânica, Física 2 termodinâmica e ondas, Física 3 eletromagnetismo, Física 4 Física moderna. Né? Eu fiz essa divisão só para poder deixar bem claro como eu queria arrumar as respostas. Porque dentro da análise, né, seria muito complicado, porque eu coloquei para os alunos responderem, por exemplo, qual tema específico eles teriam dificuldade. E aí eu recebi muitas respostas de muitos alunos falando, tipo, tudo. Assim, isso fica um pouco complexo. Então eu envolvi todas as físicas, acumulei na análise e eu fiz a partir desses dados, né, eu consigo fazer os gráficos. Só dando uma explicadinha de como eu fiz a análise. Bem, e agora nós entramos no tema do acesso à tecnologia do Brasil, né, que é uma coisa que, desde os tempos, né, que começaram essa discussão sobre a atenção da tecnologia, isso assim, nós podemos dizer até tecnologia mais primordiais, por exemplo, televisão, rádio, essas coisas assim, nós vemos que é uma coisa muito difícil, né, porque é caro. Nós temos essa tecnologia focada nos lugares dos grandes centros, né, tipo Rio de Janeiro, São Paulo e outras grandes capitais, né, é muito mais difícil chegar no interior. Então, nós não conseguimos fazer algo que seja conseguir englobar o Brasil inteiro, né? Mas é muito difícil, pelo país ter dimensões continentais. Né? E, bem, essas tecnologias estão chegando um pouco atrasadas às vezes. Né? Hoje em dia é mais comum, nós temos tecnologias bem atuais, né? Por exemplo, quase todos os lançamentos, né, de produtos tecnológicos chegam no Brasil do mesmo jeito que chegam lá no exterior. Então, hoje isso já é um ponto um pouquinho mais tranquilo. Mas ainda assim não vai chegar tão facilmente nos outros pontos, né, que não seja, por exemplo, a televisão. Nós temos uma baixa introdução tecnológica no ensino, né, em especial, quando foi proposto na década de 70, tinha realmente uma introdução muito, quase nula. E hoje em dia nós temos até um pouco mais de tecnologia dentro do ensino, mas ainda assim é uma coisa um pouco simples, né? Nós não colocamos muitos alunos para poder trabalhar, né, no computador, com coisas que são muito cotidianas e basicamente vai ser tudo, né, de não poder trabalhar. E outro tema muito importante é o negacionismo científico, porque muita gente se recusa a se aproximar da tecnologia, se recusa a aceitar que elas fazem parte do nosso dia a dia, né? E, bem, também temos algumas histórias muito importantes, né? Como, por exemplo, antigamente as pessoas achavam que a televisão estragava a visão, coisa do tipo. E sem base científica nenhuma, por exemplo, as pessoas acreditavam também que os videogames destruíam a televisão, e era sempre algum tipo de conhecimento popular, né, que surgia do nada, e aí as pessoas falavam, tal coisa vai fazer isso porque é prejudicial à saúde ou alguma coisa que a gente não tinha conhecimento. Enfim, esses são um dos problemas, né, que proporcionaram essa demora, no caso, da introdução tecnológica. Nós vamos então começar a falar um pouquinho sobre esse histórico, né? Aqui em 1971, nós tivemos a primeira discussão sobre a introdução tecnológica no ensino, foi realizada no Instituto de Física da UFSCar, né? Rolou uma série de palestras com profissionais da Universidade de Dartmouth, e eles basicamente foram lá para poder discutir, né, sobre a introdução tecnológica, porque nos Estados Unidos já tinha, não só nos Estados Unidos, em outros países já tinha computadores funcionando, e aí eles não falaram, porque não vamos levar isso para o Brasil, né? Ainda mais que na época os Estados Unidos tinham essa influência no Brasil. E com isso, né, 10 anos depois, nós tivemos o primeiro programa, na verdade não foi exatamente um programa, mas foi uma proposta
para poder dar subsídios a um programa, né? Que é para poder fazer uma implementação tecnológica no Brasil, que foi basicamente seria poder gerar computadores para a sala de aula, não computadores, mas artefatos tecnológicos para a sala de aula e tudo mais. Isso foi se levando gradualmente, né? A outra parte foi o programa de ação imediata em informática e educação, que aí sim rolou de fato a introdução dos computadores na sala de aula. Começaram a ter, simplesmente também, fora dos grandes centros, acesso à tecnologia para os alunos. E isso de fato só veio se concretizar em 1989, que foi com o PRONIF, o Programa Nacional de Informática e Educação, e o primeiro plano de ação integrado, que é o PLANIF. Esses dois pontos são muito importantes, porque esse primeiro, ele garantia que os alunos teriam uma grade de informática nas escolas, e o PLANIF, ele basicamente proporcionava que teriam que ser formados professores para poder atuar na informática do ensino. Ou seja, esses programas foram que de fato estruturaram o ensino de informática na educação brasileira. E eles foram substituídos por um programa integrado, né, que foi o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o PROINF, que ele juntou esses dois e basicamente desenvolveu algumas bases muito importantes. Por exemplo, o governo federal vai ter que ceder para os estados e municípios computadores para poder introduzir a informática no ensino. Isso foi uma coisa que só foi de fato garantida do PROINF. E outras coisas, né, como por exemplo a própria formação dos professores, começaram a surgir cursos de graduação de fato, graças ao PROINF. E ele recebeu uma atualização, né, que foi o Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional, que é o PROINF integrado, que ele basicamente passou a instituir cursos online, né, de educação. Então, com esses cursos online, eles também ajudaram a fazer a formação continuada dos professores, né, porque isso é uma coisa muito importante que não é comentada. Nós temos a formação dos professores e depois de um certo ponto eles passam a ter, eles não passam a se atualizar tanto, né? Você pode fazer uma pós-graduação, uma coisa do tipo, mas essas coisas levam mais tempo. Sim, é inegável, leva mais tempo para você fazer essa formação continuada. Esses cursos eles são só um pouco mais simples para poder proporcionar aos professores para sempre estar se atualizando as tecnologias do ensino, mas sem ter que, por exemplo, fazer uma pesquisa de pós, algo do tipo, né? É realmente mais complexo. E, bem, nós chegamos para 2021, né, que hoje nós temos um acesso muito grande, por exemplo, ao smartphone, que é a tecnologia mais básica que nós conseguimos ter no nosso dia a dia, né? Assim, dentro desse conceito nosso de tecnologia, de computadores, videogames, passam, assim, 84,4% da população tem acesso ao smartphone, e isso proporciona grandes evoluções para o ensino de física, né? Porque não só para o ensino de física, mas também para a aprendizagem baseada em jogos, porque nós temos 48,3% da população que utiliza o celular como a principal plataforma de jogos. Isso foi um dado da pesquisa do Brasil, que eu deveria estar aqui na terceira citação, mas só por causa de duas. Eu citei um artigo da Maria Cândido Moraes, né, que ela fala sobre essa história do ensino de informática no Brasil. E aí os dados do IBGE, né, que é tentado decidir hoje, 4,4% da população. Um dos motivadores, né, para poder escolher a aprendizagem baseada em jogos como tema foi que o estudo dos jogos digitais no Brasil realmente é algo que necessita ter um pouco mais de atenção, né? Nós não vemos muitos jogos brasileiros sendo publicados, nós não vemos muitos jogos educativos brasileiros sendo publicados, né? E quando você fala desses tipos de desenvolvimento de software para a educação, nós vemos muitos simuladores, né? Tem muita gente que conhece o PET, né? E tem muita gente que usa o Tinkercad. O Tinkercad, inclusive, foi utilizado bastante pela UFRJ pelo ensino remoto, né? Houveram matérias que foram feitas totalmente no Tinkercad, né? Que eu dei como exemplo na imagem. E, bem, uma das inspirações que eu tive foi o jogo Fisicando, né? Que foi também de um aluno da UFRJ, né? O Pedro do Henrique Aníbal.
ele também fez um TCC em aprendizagem baseada nos jogos e eu achei muito interessante, foi uma das coisas que me motivou a querer fazer algo assim também. E agora, por que eu escolhi o futebol como tema? Né? Eu vou poder perceber que o nome do jogo, penalidade máxima, é realmente futebol. E assim, bem, os resultados formulários apontavam bastante para um tema muito específico, né, que seria a cinemática, em especial, seria a mecânica, em especial a cinemática. E, bem, com isso, eu fiquei pensando, pô, tem muitos temas que eu acho interessantes serem trabalhados, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi o futebol, porque é um tema muito popular no Brasil. O Brasil é considerado um país de futebol, então, assim, não só no Brasil, é o esporte mais popular do mundo. Então, não consegui pensar em outra coisa que não fosse isso, depois que eu tive que trocar meu jogo, né? Porque eu fiz o primeiro jogo, na verdade, eu ia fazer o Metroidvania, aplicando pelo ensino difícil, né? E agora, agora vem a parte um pouquinho mais densa, que é falando sobre nossas bases teóricas, né? Eu dividi entre o que é a aprendizagem baseada em jogos, o que define um jogo, a BJ do behaviorismo e a BJ versus gamificação, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem esses dois temas, em especial porque a aprendizagem baseada em jogos é muito falado, geralmente é falado da gamificação, que é só uma consequência da aprendizagem baseada em jogos, na verdade. Elas são muito parecidas porque uma é uma consequência da outra. Resumindo a aprendizagem baseada em jogos, ela vai utilizar os jogos, de fato, como um mediador do ensino. Nós vamos olhar os jogos como uma ferramenta de aprendizagem para os alunos. E, bem, a ideia é facilitar a aprendizagem dele e manter as características dos jogos. Ou seja, você não pode fazer um jogo muito chato, não pode fazer um jogo que seja só de ensino, você tem que fazer ele ser divertido. Acho que é um ponto muito importante. E tem que proporcionar um desafio, porque se você não tiver o desafio, você não vai conseguir cativar o aluno. Porque, bem, além de tudo, ele é olhado só como uma atividade que você está fazendo no sala de aula. Isso é muito interessante. E tem esse ponto que nós temos que sempre tentar estimular a criatividade dos alunos, porque jogos são ferramentas lúdicas, né? São ferramentas que você pode olhar com um olhar mais vai se divertir, né, na situação. Então, é sempre importante ter esses pontos. E uma linha que eu preferi seguir, né, que era incentivar a cooperação e a competição saudável entre os alunos. O meu jogo é um jogo multiplayer. A ideia dele é ser multiplayer. Então, a ideia é tentar fazer com que os alunos cooperem entre si, ou até mesmo compitam entre si, para poder chegar ao objetivo final. Muitas das vezes você não precisa utilizar necessariamente disso, mas eu decidi seguir por essa linha por ser mais interessante para mim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que define o jogo, porque a pesquisadora Jane McConnell, ela também foi desenvolvedora do jogo, se não me engano, World of Warcraft, mas ela passou também a seguir um pouco sobre o tema de pesquisa sobre jogos. E ela definiu um jogo com essas seguintes regras: a participação voluntária do jogador, ou seja, o jogador ele tem que estar interessado em jogar o jogo. Ele não pode simplesmente chegar e falar assim, vou jogar aquilo ali só por jogar, porque o professor não passou. A gente comentou um pouco sobre isso antes. Nós temos que ter regras bem definidas. Qualquer jogo que seja, vai de ser um jogo digital, ser um jogo analógico, né, que por exemplo, jogos de brincadeira, quando você é criança, chamados assim, eles têm regras, né? Eles têm uma ideia da defesa contra jogo. Tem um sistema de retorno, né, para você saber se você está atingindo os objetivos, se os objetivos estão sendo concluídos de uma forma certa. Ele tem uma meta, né, que é o objetivo do jogo, e a recompensa pela meta. Vamos supor, por exemplo, quando um participante de uma Olimpíada ele consegue chegar em primeiro, ele vai receber aquela medalha. E os louros, né, que é algo recorrente das Olimpíadas. Então, assim, a ideia de você ter um jogo é você sempre ter essas regrinhas para poder serem cumpridas. Agora, falar um pouquinho sobre uma parte mais
psicologia, né, da aprendizagem baseada em jogos, ela tem muita relação com o behaviorismo, que foi uma linha, né, de pesquisa da psicologia, desenvolvida pelo Russell Skinner, e ele basicamente fala sobre os reflexos condicionados. Os reflexos condicionados, eles são um fenômeno, né, que todos nós seres humanos temos e também foi descoberto por pesquisa em animais. Um médico russo chamado Ivan Pavlov, ele recebeu o Nobel por fazer pesquisa com cachorros. Ele tocava um sininho e os cachorros eles sempre identificavam que aquele sininho era para poder descobrir a ração. Então, assim, a ideia dele foi impor esse reflexo do sino aos cachorros, e ele percebeu que isso também funcionava com os seres humanos. É um pouco engraçado essa ideia, mas nós funcionamos com base nesses reflexos. Né? E sempre que nós temos alguma certa recompensa por aquele reflexo, isso ajuda a estimular um pouco nós fazermos uma certa atividade. E a educação ela se baseia bastante nesse princípio para poder fornecer feedback aos alunos. Nem que seja, por exemplo, uma nota. Uma nota é um feedback que às vezes agrada ao aluno porque ele fala assim, passei já no nível disso. Sabe? Então, a educação sempre se basear nessa ideia de ter um feedback, dar uma certa resposta ao aluno perante aquela atividade desenvolvida por conta desse princípio, né, da psicologia. Bem, isso também ocorre nos jogos. Basicamente, nós vamos vendo que quando os jogos têm recompensas internas, eles ajudam a motivar o jogador a querer seguir naquele jogo. Às vezes, quando o jogo não mostra aquele sistema de recompensas muito na sua frente, você acaba desanimando um pouco, e isso é uma coisa um pouco notável. Né? Então, eu teria que também por esse princípio. Tá? Aqui agora, na gamificação, como você sabe, o que difere a aprendizagem baseada em jogos da gamificação? Né? A aprendizagem baseada em jogos, como eu falei, ela usa os jogos para poder ser a nossa ferramenta de ensino. E eles são nossos mediadores. Né? E na gamificação tem uma diferença bem grande, que é a gamificação, na verdade, ela só segue a ideia dos jogos. Ela segue, tipo, vamos seguir aquelas regrinhas que a Ginny McDonald comentou, e ele vai ter que seguir, por exemplo, os alunos vão tratar como se fosse atividade baseada em níveis, né? Tipo, você passou isso aqui, então você conclui um nível, você tem uma recompensa, sei lá, férias. É só uma ideia de você tornar a aprendizagem um jogo e você não seguir aquele ensino muito padronizado. Mas ele não costuma utilizar jogos no ensino, você só usa as ideias dos jogos no ensino. Mas, bem, também acontece, né, de você utilizar um ou outro jogo da gamificação, mas isso não é o foco da gamificação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as três abordagens, né, da aprendizagem baseada em jogos, que são bem distintas uma da outra. Né? Nós temos a construção dos jogos pelos alunos, a criação de jogo educativo por um educador, que foi a abordagem que eu utilizei, e o uso de jogos comerciais como potencial para o ensino. Tem uma abordagem muito interessante. A construção de jogos para os alunos, eu já comecei falando que ela não é muito viável, porque ela é mais difícil de ser implementada. Porque é mais difícil você ensinar a programação de jogos aos alunos e aí você pedir para eles desenvolverem um jogo em cima daquele conteúdo que você está aplicando. É muito interessante. Ela é parte, inclusive, do que é o processo do educador desenvolver o jogo. Porque também ajudou muito. Eu também consegui aprender bastante ao longo do desenvolvimento do meu jogo. Mas, assim, ela é um pouco mais difícil. Ela tem algumas questões interessantes, alguns feedbacks que estão dando melhor ao longo dos testes. Mas, realmente, o acesso ao material, você ensinar os alunos a parte da programação e também ensinar os alunos a matéria que você quer ensinar, é realmente mais complexo. Então, esse tipo de abordagem, ela deve ser muito interessante, ela é um pouco mais utópica, vamos dizer assim. Aqui nós temos a criação de jogo educativo do educador, né? Foi a abordagem que eu utilizei. E nós temos alguns jogos que são um pouco assim, né, jogos famosos. Mas a ideia
desses jogos realmente é tentar você proporcionar uma experiência que vai cativar os alunos, né, coisa do tipo, você tenta envolver o aluno naquele contexto que você está introduzindo. Você tenta colocar ele como uma parte da diversão do aluno, também isso é muito importante. E bem, uma coisa que eu acho que muita gente às vezes não comenta, mas os Jogos Olímpicos eles são um exemplo da aprendizagem baseada em jogos. Porque na Grécia Antiga, os jogos eles eram utilizados de forma que tentava também ensinar as pessoas sobre a disciplina do corpo, e geralmente os profissionais de educação física eles tratam muito sobre isso. Né? Um exemplo de jogo, que eu acho que o primeiro contato que eu tive com algum jogo de aprendizagem de jogos foi a coleção Foi de Saber. A galera que cresceu tendo aula de informática nos anos 2000, às vezes se deparou um pouco com esse jogo do salão dos computadores da escola. Era um jogo bem simples, né, que ele foi muito utilizado para a alfabetização de algumas crianças em fase tardia. E ele tratava de um coelho que tinha que fazer certas atividades justamente ligadas a questões como separar sílabas e você saber o ponto aberto, coisas bem básicas da alfabetização dele. E, bem, o contato mais recente que eu tive foi o Físico, que é do Bem, por fim, nós temos alguns jogos que são jogos comerciais, né, que são jogos feitos para educação, mas eles podem ser utilizados para educação. Um deles é o Minecraft, que ele tem um conceito muito grande, muito forte de circuitos lógicos, e eles são muito aplicados. Fizeram uma versão educacional do Minecraft, basicamente um mod que remove algumas funções e adiciona outras funções para poder você conseguir trabalhar melhor com o ensino. É muito interessante, assim, trabalhar com isso, né? Tem um jogo Spore, que é um jogo um pouco antigo, né? Que ele trabalha com alguns conceitos de biologia, evolução. Também é muito interessante. Tem um jogo um pouco mais recente, que é o Celso Singularity, que é mais de um modelo mais RTS, né? De Real Time Strategy, que ele também trata de evolução, ele também trata de questões como biologia molecular e coisas do tipo, e ele tenta, de uma forma mais complexa, né? Geralmente é bom uma base de biologia. Ele tenta não só trabalhar com a parte de ensinar, mas ele é divertido, você começa a criar coisas a partir daquela célula, né, que você começou a desenvolver. É bem interessante esses jogos, eles podem ser utilizados para o ensino, mas assim, eles não são jogos que foram feitos para isso, eles foram feitos de forma comercial. Né? Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu jogo, né, a penalidade máxima. Nós temos, estou passando por aqui, mas basicamente eu vou falar sobre a programação, desenvolvimento visuais, a física dele, um manualzinho de uso e umas recomendações, né, para ele. Eu usei o Game Maker Studio, ele é muito bom para poder fazer jogos em 2D. Ele é bem simples, ele não é muito. Ele é muito. Fazer jogo em Python, fazer jogo em Python é muito. Ele é trabalhoso porque você não consegue ter interfaces visuais tão boas. Né? E ele nos proporciona uma ferramenta muito interessante para você aplicar física de uma forma bem realista. Né? Ele consegue aplicar vários tipos de conceitos, por exemplo, a densidade, tem restrição da bola, aqui tem esse atenuamento linear, o atenuamento angular. E são também a fricção, né, que é essa fricção, você consegue estudar todos esses tipos de variáveis ao seu objeto. Então você consegue trabalhar muito bem com isso. Outro conceito importante é a densidade, que isso também pode afetar bastante como vai funcionar aquele objeto no espaço. Aqui tem um videozinho, não sei se vai reproduzir aqui agora. Ele está reproduzindo agora um pouco. Isso mostra o seguinte. Aí. Isso aqui vai ser o jogo funcionando, né? Ele ficou bem simples, ele trabalha com os conceitos de cinemática, né? Em especial das amigas horizontais, nos projetos. Eu tentei focar ele para o ensino médio,
né? É um jogo para ser aplicado é um jogo para poder ser aplicado para o primeiro ano do ensino médio, né? E nós conseguimos trabalhar alguns conceitos experimentais, né, de cinemática de conteúdo. Nós, como falei, né, nós temos sempre a ideia de tentar acertar a forma de primeiro contato, ou seja, primeiro ano do ensino médio ou nono ano, né? Aí eu trabalho com essa competência aqui da BNT, do BNCC, e, bem, a ideia é trabalhar essas três equações com os alunos, né, que é a equação da trajetória, do alcance e a equação do tempo do projeto. Né? Aqui eu fiz uma ilustraçãozinha, né, de como mais ou menos cada uma dessas equações seria aplicada. Né? Aqui a equação do alcance seria do ponto inicial até o ponto final. A trajetória, né, seria todo o caminho que a bola iria traçar ao longo do espaço. E o tempo, né, seria o tempo percorrido. Isso é muito importante, porque a ideia é dividir os comandos, né, entre duas pessoas. O goleiro, que seria selecionado aleatoriamente para poder jogar como goleiro. Né? A ideia seria que ficaria com os olhos vendados para poder dificultar um pouco o processo. E o outro jogador seria o significador, né, que iria controlar a bola. Né? Que, por exemplo, aqui ele iria determinar onde ele iria selecionar para a bola começar e qual trajetória ele iria fazer. Porque, como vocês podem ver, tem um lado, né, mas eu tenho um plano cartesiano aqui que eu posso determinar, né, a trajetória da bola. Para poder ver melhor qual seria o ângulo que você vai traçar ao longo da trajetória da bola. Então, Isso não está aparecendo uma parábola assim. Então, está aparecendo bastante uma parábola, que seria mais ou menos qual seria o. Seria mais ou menos o gráfico dado pela. Mas é uma parábola, você não tem tipo efeito de resistência do ar nem nada. Então, não tem resistência do ar. Exatamente, né? Porque, como nós estamos tentando introduzir isso aos alunos básico, esses conceitos não podem ser trabalhados, porque vai confundir um pouco mais a cabeça deles. Né? Então, tipo, por exemplo, no ensino médio, né, não é trabalhado com conceito de forças resistivas, e só o conceito de atrito. Então, a ideia é tentar fazer isso da forma mais básica e, com o tempo, fazendo atualizações, né, novas fases para poder acionar a resistência do ar, acionar alguns efeitos de chuva ou até mesmo neve e coisas que vão atrapalhar a vida de quem for fazer o chute. Né? Então, a ideia é começar de uma forma muito básica para poder introduzir os alunos e, assim, com o tempo, ir botando algumas coisas mais para disputar. Mas isso ainda está em fase de desenvolvimento. Aí que eu tenho uma regrinha que eu propus, assim, só uma sugestão, uma pessoa que assim, tivesse a ideia de ficar, poderia fazer da forma como ele quiser, né? Mas eu tive essa proposta de fazer o jogador da bola chutar sem a renda e o goleiro ficar vendado e fazer a defesa. Né? Aí eles propostaram uma melhor de 5, né? Uma de 5 rodadas, e aí você inicialmente faria assim fazer os cálculos. Mas só para poder os alunos testarem aleatoriamente. Esse é muito difícil para o goleiro. Muito difícil. Então, com isso, a ideia seria fazer que os alunos fizessem essas 5 rodadas com os cálculos. Porque aí o goleiro iria tentar prever, né, com essas equações, como ele poderia defender a bola, mesmo estando os olhos vendados. Né? Então, o grande desafio do jogo é esse: o goleiro tentar defender de qualquer forma, mesmo estando com os olhos vendados, tentando ter uma ideia assim, de como que seria a melhor forma dele, por exemplo, pular. Porque os comandos deles basicamente só pular e pode movimentar para frente e para trás, mas assim, não distâncias não muito grandes, né? Porque
até mesmo durante a regra do futebol, o goleiro não pode adiantar muito no campo. Então, a ideia seria pular e movimentar bem pouquinho. E aqui nós temos as comandos, né, que é o posicionamento da bola do botão esquerdo do mouse, e do botão direito ele vai realizar o chute. E como eu gosto, né, de fazer uma competiçãozinha dos alunos, porque isso cria um engajamento, né, entre eles, e aí você cria um código para poder tentar dar recompensa aos alunos. Né? E, bem, você acaba sendo bem descontraído, né? E outra proposta muito interessante é você utilizar como uma simulação, que dá para poder ver que tem alguns elementos, as marcações, as velocidades, né, que elas estão aqui bem estimadas aqui, se não me engano, a velocidade vertical, a velocidade total, a velocidade vertical e a horizontal e a velocidade vertical. E aí, basicamente, você consegue utilizar desse conceitos para poder fazer as contas, né, e utilizar uma simulaçãozinha. As considerações finais. Esse aqui era o jogo que eu estava desenvolvendo. Eu consegui achar um print dele, não um print dele, mas um print do vídeo dele, que esse era o Metroidvania, né, que a gente estava falando. E, bem, o pesquisador, né, do Spectrum, falou que as educação é muito fértil para a tecnologia. Então, a nossa ideia é sempre tentar utilizar dela para poder proporcionar tecnologia. Porque os alunos eles vão utilizar a tecnologia mesmo eles não utilizando ela em sala de aula. Então, por que você não vai introduzir os seus alunos, sabe? É muito importante você ter o domínio disso para poder poder estar, né, mais próximo deles e também poder fazer eles perderem a sua aula. Você tem que ter sempre um jeito de prender eles, ou eles vão não prender assim, de uma forma muito agressiva, né? Mas assim, você tentar envolver os alunos dentro da sua aula. Né? E a tecnologia é realmente um conceito que ajuda muito nisso. Às vezes não, às vezes sim. Isso sempre é importante você ter uma pesquisa mais séria. Saber como você vai aplicar isso. Apesar da área de jogos, ela precisa muito de professores que estão dispostos a desenvolver jogos didáticos, né? São uma coisa que nós não vemos muito, não é um pouco mais esporádica, né? Principalmente com as pessoas que estão envolvidas mais nessa área de tecnologia e jogos. E para formação um pouquinho sobre o meu objetivo, eu queria melhorar esses pontos de jogo, né? Dar alguns updates de feedback, né? Que seria isso como eu fiz ele um pouco correndo, não receber algumas coisas, por exemplo, placar, coisa do tipo. Fazer o porte dele no celular é muito importante, porque eu acho que o celular é a principal plataforma que o jogo didático pode ser utilizado. Os alunos sempre estão com o celular, né? Então o ideal é sempre você tentar utilizar os celulares para poder cativar os alunos, né? E bem, eu fiz nós gráficos, porque eu fiz os gráficos também correndo dentro da dinâmica do jogo, eu acho que também isso pode melhorar bastante. Eu gostaria também de aplicar ele com o ensino médio, porque eu não tenho trabalhado muito com o ensino médio ultimamente. E, bem, no final eu trataria esse projeto como finalizado. E, enfim, o outro objetivo que eu tenho é algum dia retomar esse projeto aqui e tentar desenvolver algo em cima disso. Entendeu? E, bem, muito obrigado a todos que estão aqui. No meu texto da monografia eu utilizei muito eu citei Dark Souls algumas vezes para poder fazer referência a jogos difíceis e recompensas, então eu não mencionei isso na apresentação, mas é algo que também é relevante. Então, primeiramente, vamos, né? Eu tenho que fazer também, mas vamos primeiro para o pessoal. Então, eu não sei se você sabe, mas aqui recentemente me interessou muito sobre mim, eu acho que poderia fazer uma universidade de Craft Sabres, que é literalmente uma universidade dentro do Minecraft, onde abordam diversos temas, usando as ferramentas do sobre Minecraft, gente. Explicando, sério, já tá sobre construções, etc. Eu acho que é interessante, porque principalmente nessa parte do que você aborda sobre jogos comerciais, como nesse sentido.
certo? Só isso. Pô, muito interessante, eu gostei. Eu tinha visto muito sobre a versão educativa, né, do Minecraft, que é o Education Edition. Ele é muito utilizado assim, por professores de questões de química, né? Porque tem eles usam dos elementos que estão presentes no Minecraft para poder tipo, fazer uma tabela periódica. Tem uma imagem não, tem alguns trabalhos sobre isso, eu acho muito interessante, mas eu não tinha ouvido falar dessa não, depois eu vou pesquisar um pouco. Mas eu vou comentar, assim, primeiro, na parte de programação, se levantou lá no slide, eu vi que, porque quando eu usei o Game Maker há muitos anos atrás, era programação em bloquinho. Então, não é programação em bloquinho. Ah, não, então, tem duas formas de, hoje em dia, né? Tem duas formas de você fazer isso. Tem como fazer essa programação que eles chamam de visual, e tem essa que é a programação em texto. Eu usei em texto do jogo inteiro. Tá. Vai? Não, vai dessa. Ele usa Game Maker Language, é uma linguagem própria. Mas ela é bem baseada em Python, em coisas de programação orientada aos objetos, né, no caso. É bem focado para isso. Então, se aproxima do Python. Muito parecido com Python. Também um pouquinho de JavaScript, também é um pouco parecido. Você tem previsão de quando e como você teria para outras pessoas usarem? Quando e como você Divulgar? isso? Divulgar? Liberar. Então, esse é o ponto. Eu já publiquei, ele está na página do meu editor Fabrício. Aí ele está também linkado no texto, né? Se vocês quiserem também posso mandar o texto. Eu não divulguei ele de fato porque eu terminei e publiquei ele não tem uma ou duas vezes. Então eu fiz algumas correções, mas assim, eu posso mandar o texto, lá tem o link, né, para poder acessar e baixar. E ele funciona tipo, é só um executado criado no computador? Isso, é um executado. O Game Maker ele tem essa função, né? Você consegue criar um executável, assim, infelizmente essa função é paga. Mas eu paguei uma vez e eu já consegui criar o executável e aí está liberado, qualquer um pode baixar. Então pode baixar ele por aquele compactado. E aí também é só descompactar e instalar. Uma vez que você abre, tipo, uma pessoa que professor, no caso, já é uma interface usar, ou você acha que precisa de um workshop? A minha ideia seria, eu queria também criar primeiro um menu, né, para poder a ideia é um pouquinho mais complexa, né, de fato, porque hoje ele está só, assim, abrir o jogo, mas a ideia é criar um menu para poder, a partir desse menu, eu conseguir selecionar os níveis, né, porque aí como eu adicionaria os níveis, por exemplo, de chuva, neve, com vento, eu adicionaria, tipo, dificuldade básica, dificuldade intermediária, dificuldade hard, coisa do tipo. Você mostrou o jogo funcionando, e aí depois você mostrou ele um gráfico, né, uma reta da trajetória que seguiu. Isso. Para chegar nisso, tipo, é fácil chegar nisso ou você tem que fazer código e tal? Para poder fazer assim? Então, eu fiz assim, muito correndo no Paint. Basicamente eu peguei, eu fui analisando a trajetória e reproduzindo no Paint. Eu só fiz um trabalho muito absurdo com uma coisa que eu conseguiria fazer com código, mas eu falei assim, eu não lembro como é que faz isso. Isso é interessante, ter uma função que depois que você joga, não rastro, né? dá um rastro e tal, uma tabela até. Mas eu acho que Isso não é difícil de fazer. Não difícil não. É só porque quando eu tava pra poder fazer essa apresentação, eu falei, caraca, eu tinha que ter feito isso. Só que eu falei, putz, eu não lembro como tu faz isso. Eu acho que eu já tinha feito algo parecido, só que no outro jogo. Que é que eu ficava debugando, eu ficava fazendo eu fazia essas linhas pra poder, tipo, falar assim, essa foi a trajetória que ele fez, tipo, dando pulo tal. Só que aí eu simplesmente falei assim, cara, eu não lembro. E aí, para poder eu fazer isso mais fácil, né, eu só fui no Paint e conseguindo. Essa ideia é muito boa.
Na verdade, você tem sido um pouco mais para poder só ilustrar e representaria cada uma dessas variáveis, né? Tipo, trajetória, alcance. Não, porque é difícil você explicar as coisas em tempo real, né? Aí seria bom ter tipo, uma foto pra você depois que aconteceu e tal. Sim. Você lançou assim, isso, né? Ficava uma discussão. Sim. Esse conceito é muito interessante. Inclusive, tem mais que uma parada que atinge, né? Você pode atingir diversas trajetórias, só que aí eu trabalhei primeiro com essa porque foi a do vídeo. Só que, eu fico pensando muito nisso, né? Os alunos podem, tipo assim, escolher a trajetória que eles quiserem, então isso é uma coisa bem interessante. Obrigado. Você falou dos cálculos, os alunos eles estão fazendo cálculo, eles podem fazer um cálculo e aí botar no jogo, ou os alunos que tiveram lá para melhorar, para você ver, se essa é a ideia, eles realmente façam tudo no papel. Isso, a ideia é fazer a conta no papel para poder, tipo, o goleiro tentar defender. Né? Porque eu fazendo os testes, né, assim, sozinho, eu ficava dizendo, tipo assim, quando o goleiro está de olho aberto, é muito fácil para ele tentar defender. E quando está de olho fechado, é muito difícil para ele poder tentar defender. Então, adicionando essas contas, proporciona uma facilidade, ele proporciona também um desafio, né? Porque ele não tem muita facilidade e muita dificuldade. Fica um desafio e aí também fica um desafio para o aluno que está estudando, porque ele vai ficar tipo, pô, será que ele vai conseguir defender? Né? Tipo, com esses cálculos? Porque assim, com ele de olho fechado seria muito fácil para poder estudar. E com ele de olho aberto, o olho aberto seria muito difícil, né? Porque Mas como o goleiro tem que fazer a conta, eu não entendi o modo de jogar. De olho fechado, o goleiro de olho fechado. Isso. É tipo um computador. Você abre esse computador, tem 3 crianças jogando. Duas. Aí como é que é o goleiro fechado? A criança primeiro tira, e depois, no momento, o goleiro vai tentar. Em tempo real. Então, tipo assim, a pessoa de olho fechado. Isso, O goleiro de olho fechado. A ideia seria ele fazer as contas antes de jogar. É por isso, tipo assim, tem uma primeira rodada, né? O goleiro tem que fazer a conta para ser popular. Isso. A ideia seria ter uma primeira rodada só para tomada de dados. Entendeu? E aí eles fariam essa tomada de dados e iriam ver, ok, está muito difícil conseguir. Então vamos fazer essa segunda rodada, e aí, a partir dessa segunda rodada nós vamos tentar, por exemplo, fazer as contas e ver se o goleiro consegue defender mais assim. E, bem, a ideia seria que provavelmente ele iria conseguir atingir aquela quantidade uma quantidade maior de defesa. Ele tem um cronômetro, né? A ideia seria essa, usar de cronômetro, também tentaria implementar um cronômetrozinho, né? Só que eu percebi que sem interface gráfica, ele ficou um pouquinho feio. E aí eu decidi, tipo assim, no momento deixar essas interfaces. Mas eles chamam de Grubs, não? Em Grubs tem isso. Você puxa a bolinha e meio que ele dá uma parabolazinha, mas não chega. Aí fazer isso com o goleiro. Com o goleiro. Ah, A parte do tempo ele calcular o tempo, ele vai ter ele fechado. Exatamente, você saber quando o amiguinho pra saber quando ele vai conseguir. Já pode ser uma distância, pode dizer a distância qual a outra está usando, né? Mas tá falando, putz, não vai ser o que está falando aqui, se eu fizer 8 segundos, então as coisas vai ser conseguir ver se você vai colocar na linha final. Exatamente isso. Então ele ficou ali, 1, 2, 3, 4. Aí você levou a conta pra ela, o segundo final. Mas aí vai ser o Pô, mas o relógio dele é muito bom. Assim, a ideia é essa, ele basear, né, tanto nas contas e ele conseguir seguir aquele tempo, né, e ao mesmo tempo também contar com o fator dele poder errar. Que tem que ter um fator humano para poder ter certeza de que eles vai ser 100% justo, né? Eu acho que É um pouco do desafio, né? Tem que ter um desafio. Desculpa, querendo ou não, mas se você colocar você considera tempo de reação humana, né? Você coloca, pô, o goleiro subiu aqui, a bolinha passou aqui, mas está dentro desse limite de tempo, ele ainda pega. Você tem mais ou menos uma certeza ali que dá para o boneco pegar. Você pega esse período. Exatamente, essa é a ideia. Tentar, além de tudo, introduzir os alunos numa ideia de
de física experimental, não é só a física básica, né? Mas seja uma física experimental para poder, antes de eu ficar com ensino médio, né? Porque não é muito normal o pessoal do ensino médio regular vocês trabalharem com física experimental. Eu tentei dar uma, tanto nesse lado em física 1 como na própria física experimental. Eu fiquei, você mostrou aquele da Negório, você mostrou aquele negócio, não precisa voltar, não precisa voltar. De vários tipos de habilidade, de características que o jogo precisa ter para ser jogo, né? Aí eu fiquei pensando, pô, não falta, tipo, o fato de você melhorar uma habilidade ou de você, sei lá, se divertir. Porque, tipo, no caso do Coelho Sabido, o jogo, no modo tradicional, você está voltado para melhorar a habilidade, né? Você melhora o jogo se você aprende, né? Quanto mais você aprende, melhor você define a sua habilidade no jogo, né? Aí, sei lá, um joguinho de tiro, você vai aprendendo a, literalmente, ficar melhor na mira, rápido e tal, né? Além da diversão e tal, da adrenalina. E aí, tipo, você em Minecraft, por exemplo, tem uma habilidade exatamente de Minecraft, né? Tipo, tem no sentido de olímpico, né? Não, Você consegue. Você, além da própria redição, tem canais de pessoas que criaram vídeos no YouTube. Por exemplo, o Vinícius ele tem uma série de 10 anos que ele aprendeu e aplicou todo o conhecimento que ele teve de engenharia, porque ele era fazendo engenharia antes, ele aplicou na construção de circuitos que permitam você automatizar diversos processos no jogo. Além de, eu acho que é um ponto mais claro, no Minecraft, arquitetura. A partir do próprio jogo, criatividade você pode ter para representar. Além das próprias limitações que o jogo tem, objetos que todos os bichos têm no mundo real. O Minecraft ele é completo ganho, né? Você tem que fazer o Minecraft dentro do Minecraft. Nossa, isso é muito Cara, bizarro. eu vi isso. Cara, faz um computador. Eles faz um programa que faz o Minecraft, né? Tipo, o cara não vai lá daquela bloco, tem um programa que faz isso pra ele. Mas no Minecraft, a máquina muito potente, você faz no Minecraft, você faz o cara. É chocante. Cara, eu acho que realmente a questão da redstone no Minecraft é uma coisa muito surreal. Tipo assim, eles conseguiram pegar. Lógico, né? Uma vez você consegue fazer essas coisas. Você faz, Tu implica tudo, né? Não, Tu complica. Mas eu vi um chinês maluco que ele faz, tipo, são científicos, ele pega uma população imensa que faz simultâneo, de 4 pessoas, assim, Não precisa. Isso é o vídeo de galáxia, Laura. Isso é o vídeo de galáxia. Até no computador. Não sei se eu vi isso. Mas, pô, ele é normal. Tem roubaram isso aqui. Mas, cara, eu tô te uma pergunta só. Não, mas calma, não tem mais uma pergunta. A pergunta é, se, no sentido de jogo didático, se a gente tem que ter como objetivo o jogo, para ser bom no jogo, você precisa aprender. Tipo, se o jogo didático sempre tem que ser assim. Não sei, porque essa coisa do lúdico e tal, pô, não sei se você mostrou o desenho antes do Pedro aqui, né? Não sei, parece, era só um bonequinho andando, você tinha setinhas, você não explicou o jogo, obviamente. Mas eu fiquei, na vez que eu vi assim, eu fiquei pensando, pô, é só tipo, informativo, beleza, tá vendo, tá vendo o que tá acontecendo, tá te informando, mas muito texto. E menos uma coisa, você ser bom no jogo, você precisa saber as forças de Newton, sabe? Então, tem esses dois lados do jogo, perfeito, né? Assim, o exemplo dele, inclusive, também, realmente, ele trabalha muito com questão de força, vetores. Ele também tentou seguir uma ideia de plataforma 2D. E aí o jogo é muito, tipo, é como se fosse um Mario, né? Só que baseado em física. E assim, a ideia dele é você progredir no jogo, você entendendo como que funcionam aquelas forças e como que funcionam aqueles vetores. Né? Foi o que eu, pelo menos assim, o que eu consegui pegar, né, de como ele explicou na monografia dele. E assim, a ideia de você progredir no jogo, você aprender, é o tema central da pesquisa baseada em jogos. Tipo, nós não podemos fazer um jogo que seja muito lúdico, ao ponto que o aluno só abstraia o conteúdo, né, e ele consiga se desenvolver no jogo sem aprender. Porque se ele não aprende, se ele abstrai, por exemplo, você consegue aprender o mínimo, né, e abstrai o resto, é um pouco perdido, né, o processo que é mais interessante, que é o aprendizado. Então, bem, tem essa questão, né, tipo assim, sempre tentar fazer um jogo que seja divertido ao ponto do aluno se motivar a jogar.
mas ao mesmo tempo tentar evitar que seja muito divertido, não exatamente muito divertido a ponto de ele não aprender, né? Mas assim, tentar fazer com que ele consiga aprender jogando. Esse é o objetivo. Tentar seguir fazer com que ele aprenda, que o aprendizado dele seja algo que vai fazer ele progredir no jogo. É legal saber sobre, porque assim, acho que existe uma resistência muito grande da comunidade, professores, educadores, assim, a ideia de você tornar o aprendizado uma coisa não sofrida, né? Uma coisa que existe essa cultura de pessoas que aí sofreu antes de aprender aquela matéria, então você não sofreu também. O sofrimento ele traz o conhecimento, ele traz uma habilidade. E sim, é claro que como as coisas existem, né, métodos que querem ser muito legais, assim, de aprendizado que acabam funcionando. Não é uma coisa que a pessoa quer fazer, você tem que você tem pesquisa para isso, foi aprender como funciona a teoria, os práticos, como funcionam as leis, os tipos quantitativos, não é uma coisa que qualquer um faz. Então, como tem gente que qualquer um faz, acaba que faz os erros e as pessoas pegam esses erros e falam mal. Mas acho que esse problema no final, assim, você falou de você criar habilidades de professores, assim, você acha que como é que você consegue, as pessoas, não só você, mas as pessoas que fazem jogos de educação, como é que elas vão conseguir penetrar nessas pessoas fazendo essas carreiras e não aceitam esse tipo de coisa? Você acha que a coisa vai demorar e esperar a nova geração vir ou acha que tem como convencer? Assim, isso é bem complexo. Tipo, muita gente tem resistência, né? Tipo assim, inclusive muitas pessoas que trabalham também com isso têm resistência. Então, assim, você ir levando aos poucos, né? Nada pode ser feito de uma forma muito. Tipo assim, não dá para poder você envolvendo a educação das coisas de uma forma muito abrupta, porque a nossa educação carrega muitos problemas, né, de 200 anos atrás. Então, para poder nós conseguirmos progredir com isso e conseguir começar a aplicar, tem que fazer as coisas aos poucos. Então, assim, realmente, é com pesquisa acadêmica, é com muito trabalho, né, muito tipo, chegar e falar assim, gente, vamos separar um dia para poder, uma aula para poder fazer isso. Assim, pode ser também, com aquela questão de o físico e o ensino médio assim, muito corrido, você sempre passa muito trabalho. Assim, sempre você vai acabar tendo que perder alguma coisa para poder fazer isso, mas infelizmente são coisas que tem que passar para poder ter alguma revolução. E sem isso também, assim, o jeito que está hoje em dia é realmente isso. Parece que alguns professores querem, tipo, se eu aprendi desse jeito, eu vou ter que aprender desse jeito. E não tem assim. Isso aí pode ser um pouco da lógica que dá para a gente segue o país, que qualquer tipo de boa coisa que você ganha na vida tem que vir em forma de sofrimento. Você não pode ganhar nada que não seja isso. Mas eu acho que é muito além dos próprios professores. Eu acho que o semestre em geral é uma pessoa que se seleta do jornalismo. Exatamente, a nossa sociedade foi construída assim. Não, mas eu acho que você pode aproveitar isso, porque se você fazer um jogo e tem uma dificuldade muito grande, chega a ser ponto isso. Porque, por exemplo, os jogos vão ser mais prático isso. Se você pensar no próprio futebol, em certas condições, se nunca o jogo você tem um vídeo de vetores para você saber jogar. Mas a maioria dos jogadores que são bons em sinuca não são bons físicos. Eles têm mais um conhecimento prático daquilo. Então eu acho que, por exemplo, isso não é um caso muito bom, mas seria um jogo que você poderia explicar sobre um momento determinado e realmente ter alguma coisa ali que tornasse objetivo, porque querendo ou não, se você tivesse alguma forma de fazer os cálculos mais fáceis, não sei, abstraído. Eu acho que seria uma parada que, daria fazer uma condição de pessoas serem muito mais engajadas, de, ok, eu preciso estar sendo porque ele vai fazer aquele ângulo ali. Nossa, sim, isso é bem interessante. Não, ele pode botar uma barreira. Ele faria igual o bruxo, né? Ia chutar por embaixo da barreira. Você acha futebol? Por que penalidade máxima remete a futebol? Eu não sei o que eu não vou fazer futebol. Eu não tô vendo. Não tinha penalidade máxima. O nome é isso? Penalidade. Mais perigoso.
gosta de transformar roupas, sabe? Ah, entendi. Eu não sabia que tinha esse nome. Eu não sabia que era de foto. Você sabe de peixe? Eu sei ficar. Provavelmente a parada vai mudar, né? Pode coisa do jogo, mas é tudo caixa, né? Não tem impedimento. Essa aí é a parte mais. Mas então, vamos botar um comentário, uma coisa assim, ou a gente quer? Tá bom, então, de novo, vamos agradecer. Obrigado. E se inscreva no canal.